Meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Voltamos aqui para trabalhar o livro do Jerry Bridges, Pecados Intocáveis. Estamos no 16º capítulo. Nós trabalhamos a primeira parte desse capítulo na nossa última gravação. Vamos fazer agora, dar continuidade a isso, e hoje nós vamos nos fixar respondendo a pergunta, então, depois que nós vimos aí algumas questões que envolvem essas ervas daninhas da ira, não é? O desenrolar da ira em nossa vida, nós precisamos então responder uma pergunta intrigante para nós, não é? Como é que nós lidamos com a ira, antes que a ira venha produzir então essas ervas nocivas? Ou seja, literalmente, como é que nós cortamos esse mal pela raiz, para que de fato o sol não se ponha sobre a nossa ira? Então há três coisas básicas. A primeira delas é que nós não podemos nos esquecer da soberania de Deus. Deus é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Evidentemente, Deus não leva ninguém a pecar contra nós, mas Deus permite que isso aconteça. E essa permissão de Deus acerca de algumas coisas, ela tem objetivos. E geralmente o objetivo geral é que nós fiquemos mais parecidos com Cristo. Então, por exemplo, você pega a história de José. Os irmãos José pecaram de modo muito grave contra ele quando venderam a escravidão. E você vai perceber, inclusive, a reação de José. José, em momento nenhum, o texto das Escrituras nos diz que José reagiu àquilo de uma maneira amargurada, muito pelo contrário. Por exemplo, em Gênesis capítulo 45, verso 8, o próprio José ele vai dizer aos seus irmãos: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus fez isso. Veja que quando José disse essas palavras, ele já era o segundo homem mais importante do Egito. E essas palavras foram palavras verdadeiras desde o início, não é? Desde o princípio em que ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas a própria Escritura também nos ensina ainda, na perspectiva da história de José, não é? Que durante o tempo em que ele foi escravo, seja na casa de Potifar, não é? E ele passa por toda aquela situação com a esposa de Potifar, depois ele é enviado injustamente à cadeia por um crime que ele não havia cometido. Ainda assim, José nunca se mostrou amargurado, irmãos. Na verdade, a Bíblia vai nos mostrar que em toda e qualquer situação que José enfrentou no Egito, ele sempre realizou muito bem as suas obrigações, na casa de Potifar, lá na cadeia, depois na presença do próprio faraó. Não é? Então, sempre as tarefas foram realizadas com grande responsabilidade, mas sem perspectiva de ira ou de amargura. Então, o que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Que nós devemos crer de todo o nosso coração na soberania de Deus. A soberania de Deus é a nossa primeira arma, é a nossa primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, se nós queremos lidar com a tentação, não é? Lidar com essa perspectiva da ira, nós precisamos nos lembrar então de que as atitudes das outras pessoas, não é? Ou de uma pessoa, se for o caso, que despertam a nossa ira, não é? Elas ainda assim estão debaixo do controle soberano de Deus. Então, embora as atitudes sejam atitudes pecaminosas para conosco, Deus pode usá-las inclusive em nosso benefício. Exatamente como José vai dizer, não é, aos seus irmãos: olha, vocês planejaram todo o mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. Então, nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, nessas situações de ficarmos mais parecidos com Cristo. Pode até ser que Deus tenha, não é, outros objetivos em mente, como o de nos preparar, por exemplo, para tarefas muito maiores na nossa vida. Mas talvez nós nunca saibamos o porquê Deus permitiu uma situação que fez despertar a nossa ira. Mas importa sim sabermos que por mais difícil que seja a circunstância, e por mais forte que seja a tentação de explodirmos em ira de vez em quando, Deus tem o nosso bem em vista, tá? Refletir nessa grande verdade, não é, da soberania de Deus, é o primeiro passo então para a gente conseguir desconstruir a ira, desarmar a ira. Mas há um segundo ponto: nós temos que pedir a Deus também que nos capacite, meus amados irmãos, a crescermos em amor. Então veja, no primeiro momento nós temos que admitir, que crer de fato na soberania de Deus. Uma segunda coisa então, nós precisamos crescer em amor. E aí o apóstolo Pedro tem muito a nos ensinar sobre isso, não apenas ele, mas também o apóstolo João, não é? Mas Pedro, em sua primeira carta, ele instiga os seus leitores a buscarem santificação, mesmo em tempos difíceis. E o apóstolo, então, em sua primeira carta, ele continua sempre enfatizando, voltando, né, a questão da importância do amor fraternal, ou seja, do amor entre os cristãos. Então Pedro incentiva os irmãos: olha, antes de tudo, se amem de maneira profunda, tenham um amor profundo uns para com os outros.
E ele vai dizer a razão disso, porque o amor cobre um grande número de pecados. Então veja que Pedro está dizendo que o amor nos capacita a ignorar um monte de atitudes, de comportamentos errados das outras pessoas. Se alguém, por exemplo, nos esnoba, nos envergonha, quer nos envergonhar, quer nos aborrecer, Pedro está dizendo que o amor nos capacita a ignorar tudo isso, a saber lidar de maneira sábia, né, com todas essas coisas. E perceba que há uma responsabilidade nossa nisso. Somos nós que decidimos como reagir diante do mal, não é, que vem contra nós, diante do erro das pessoas, do pecado das pessoas, não é, que as pessoas intentam contra nós. Nós é que temos então que reagir. Então, quando nós falamos aqui no último vídeo, né, que nós temos que cortar o mal pela raiz, não é? Isso já foi citado aqui algumas vezes, se aplica de modo muito especial exatamente aqui. Perceba que, embora o amor talvez não cubra alguns pecados significantes contra nós, certamente o amor é capaz de cobrir muitos erros comuns que são voltados contra nós. Então deixa eu te dar um exemplo disso. Talvez, e aqui falando para as esposas, né, para as casadas, talvez você seja esposa de um marido autoritário, que volta do trabalho, que encontra uma bagunça em casa, que vê, por exemplo, o jantar não está à mesa, não está pronto, né? E esse marido, ele precisa consentir com que o amor, ele cubra essa situação. E de fato, meus amados irmãos, seguir o caminho do amor, além de ignorar, não é, o que desperta a ira, nesse caso especificamente, o marido deveria ser aquele que chega em casa e prontamente está disposto a ajudar, a arregaçar as mangas, né, para ser solícito com a sua esposa. Então ele vai seguir exatamente o exemplo de Jesus, aquilo que Pedro está dizendo sobre o amor, mas principalmente o exemplo de Jesus, não é? Nós sabemos que Jesus, que era Deus, ele realizou tarefas tremendas, né, em seu ministério terreno. E dentre elas, a tarefa mais servil daquela época. Vocês se lembram qual era? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, irmãos, nós precisamos amar uns aos outros com um profundo amor, ou seja, nós precisamos perseguir o amor com extrema diligência. O amor é aquele que nos faz ignorar as ofensas, né? O amor é aquele que é resultado também de uma dependência total do Espírito Santo do nosso Deus. O apóstolo Paulo repete as palavras de Pedro quando ele escreve, olha, o amor não se enfurece, 1 Coríntios capítulo 13, 5. Então essa é uma afirmação sobre a qual todos nós precisamos refletir. E aí vem algumas perguntas para respondermos. Por exemplo, você fica com ira, você se ira facilmente? Alguém, por exemplo, você tem alguma pessoa que consegue arruinar o seu dia sendo sarcástico com você, né, com extrema facilidade? Ou você, por amor a quem fez o comentário, você consegue cobrir, por exemplo, esse pecado quando a pessoa é sarcástica com você? Perceba que é provável que não haja nada mais corrosivo nos relacionamentos interpessoais do que, por exemplo, uma língua descontrolada. Tiago, por exemplo, vai falar sobre isso no capítulo 3. Lá no capítulo 19, um pouco mais adiante, talvez eu ou o presbítero Elano, a gente vem abordar esse assunto do ponto de vista exatamente aqui do autor. Mas como é que nós então respondemos às pessoas que nos agridem? Existe um antigo ditado, que é utilizado aqui pelo autor, que diz o seguinte: paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas as palavras não me atingem. Perceba, nós sabemos que isso não é verdade. Palavras maldosas nos atingem muito mais do que paus e pedras. Especialmente quando elas são ditas por pessoas que são íntimas a nós, irmãos chegados a nós. Mas lembre-se, nós decidimos se essas palavras irão nos deixar com ira ou não. Nós podemos absorver a mágoa como fato real sem ficarmos zangados com a pessoa que nos maltratou. Mas para isso nós temos que amar profundamente a pessoa. Paulo também vai afirmar: o amor não guarda ressentimento do mal. Então talvez você possa agir dessa maneira. Você é aquele que tem um arquivo dentro de você, na sua mente, né? Um arquivo em que você guarda os erros cometidos contra a sua pessoa. Você é assim, meu irmão. Porque esse não é o caminho correto para você lidar com a ira, com a amargura. Sabe aquela afirmação, não é? Quando nós temos algum problema relacional com alguma pessoa: olha, pastor, eu perdoei, mas eu não consigo esquecer.
Meus irmãos, isso não é correto. Isso não é algo que é fruto da verdade. Se nós vivemos relembrando velhas mágoas, coisas que aconteceram há anos ou alguns meses, muito provavelmente nós não perdoamos o nosso ofensor com verdade ou de verdade. Se estamos alimentando a amargura, nós estamos agindo de uma maneira incorreta. E perceba, não se enfurecer, não é? Que as pessoas às vezes podem reagir assim, não é? Não se enfurecer significa parar de lembrar o erro a nós mesmos ou a outra pessoa. Perceba, isso não significa que apagamos o sofrimento das nossas mentes. Não há como a gente fazer tal coisa, mas significa que tomamos a decisão de não falar no assunto e nem ficar remoendo as coisas do passado. Ou como eu disse lá atrás, não é? Naquela imagem de um cão lambendo a sua ferida. Mas também quer dizer, irmãos, que se a questão surgir na nossa mente, de novo, aí engatilhada, né, por algum outro incidente, nós temos a condição de rejeitá-la logo, brevemente. Ou seja, nós não damos chances dessas questões do passado virem à tona, não é? E se juntarem às questões mais novas para trazer, inclusive, um problema muito pior. Mas em terceiro e último lugar, é preciso aprender a perdoar como Deus nos tem perdoado. Então veja bem, nós temos que considerar a soberania de Deus, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a crescer em amor para com o nosso próximo, e em terceiro lugar, é preciso aprender a perdoar como Deus nos tem perdoado. E talvez o texto bíblico que mais nos ajude à prática, não é, dessa questão é aquela parábola do servo ingrato, proferida pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 18. Eu não vou contar essa parábola, porque você provavelmente já conhece muito bem, não é? Mas essa parábola, essa história, embora ela não deixe claro quantas vezes nós temos que perdoar, mas ela nos mostra um ponto muito importante. É a base para perdoarmos uns aos outros. E aí você vai se lembrar de alguns detalhes, apenas alguns detalhes dessa parábola, não é? Em que o próprio Jesus costumava usar de hipérboles para enfatizar o seu ensino, não é? E foi exatamente o que ele fez nessa parábola. Um servo que tinha uma dívida muito grande, não é? Que acumulou uma dívida muito grande. Então a quantia, o valor era muito grande. E esse servo então implora ao rei que ele tivesse paciência, que ele ia pagar. E o rei então resolve fazer o quê? Perdoar. Uma quantia muito grande. E quando aquele homem se retira da presença do rei, ele encontra um colega que lhe devia um valor exorbitantemente pequeno, ou seja, nada comparado àquilo que aquele homem devia ao rei. E ele resolve fazer o seguinte: esse servo que ele encontra lá, o seu amigo, lhe implora da mesma maneira que ele havia feito com o rei. Uma dívida pequena, não é? Mas ele se recusa a perdoar. E ele lança aquele homem então na prisão. Então a chave dessa parábola de Mateus 18 está na enorme diferença entre as duas dívidas. Uma dívida muito grande, a outra dívida uma quantia bem irrisória, desprezível, mesmo nos dias de hoje. Mas para os discípulos que estavam ouvindo essa parábola da parte do Senhor Jesus Cristo, não é? Isso causou muito impacto, porque a quantia do homem, não é, representava, 4 meses de trabalho. A primeira soma de dinheiro representava uma dívida, e aí é o que exatamente, essa é a questão da parábola. Quando nós lemos essa parábola, a primeira soma de dinheiro representa a nossa dívida moral e espiritual com Deus, ou seja, é uma dívida enorme, irmãos. É uma dívida imensurável, não é? Ou seja, quando nós comparamos isso com relação ao nosso relacionamento com Deus, a quantia é extremamente grande. Então, não importava o quanto somos íntegros e espirituais, a nossa dívida com Deus é enorme. E perceba que os estragos que o nosso pecado causavam à glória de Deus não era determinado pela severidade do erro, mas pelo valor da glória de Deus. Esse é o ponto. Deixa eu dar um exemplo aqui, pegando essa parábola de Mateus então. Se você derrama tinta escura num tapete que você comprou numa lojinha qualquer, lógico, você vai manchar esse seu tapete. Mas se você derrama a mesma tinta com a mesma cor num tapete extremamente caro, imagine aí um tapete bem famoso, um tapete persa, né? Aí é ruim demais. Por quê? Perceba que o ato é o mesmo, a tinta é a mesma, mas existe uma enorme diferença entre os valores dos tapetes.
O tamanho do estrago não é determinado pelo tamanho das manchas de tinta nos tapetes, mas pelo respectivo valor de cada tapete. Então é exatamente assim que nós temos que avaliar o nosso pecado contra Deus. Cada pecado que nós cometemos não importa o valor aos nossos olhos. Ela é como é que eu posso dizer, uma agressão à glória infinita de Deus. E percebam que a glória infinita de Deus, ela não tem valor, irmãos. Perceba que mesmo que um tapete custe milhões de reais, a quantia não é nada em comparação com o valor da glória de Deus. Portanto, todos nós estamos representados naquele servo que devia 10 mil talentos e que jamais conseguiríamos pagar a nossa dívida com Deus. Aí você volta a parábola comigo. O que acontece com aqueles 10 mil talentos, aquele valor exorbitante? O rei esqueceu essa história? Não houve prejuízo financeiro? Logicamente que houve. No momento em que o rei perdoou a dívida, o seu patrimônio certamente sofreu uma redução. O rei pagou um alto preço para perdoar a dívida daquele seu servo. O que foi que Deus fez, irmãos? Deus pagou um alto preço ao nos perdoar, pelo abuso da sua glória, por aquilo que os nossos pecados causavam a sua glória. E você sabe o que foi que custou? Custou nada mais, nada menos do que a morte do seu filho unigênito. E não há como a gente avaliar o preço da morte. Mas o fato é que Deus pagou para que nós fôssemos perdoados da nossa dívida, que era grande, imensurável, incalculável, uma dívida espiritual que nós tínhamos com Ele. Então percebam que a mensagem dessa parábola é muito clara. A dívida moral dos erros, das palavras infames, das atitudes contra nós não é nada comparada à nossa dívida com Deus. Perceba, meus amados irmãos, o autor aqui ele não está diminuindo a seriedade das mágoas, os prejuízos que muitos de nós experimentamos, inclusive dos nossos relacionamentos. Mas o que ele está nos mostrando é que essas coisas que vêm contra nós, que nos fazem sofrer, por mais sérias que sejam, nós não podemos evidentemente menosprezá-las, e por mais que elas nos causem prejuízo, elas jamais se comparam com o prejuízo que todos nós causamos por causa dos nossos pecados à glória de Deus. Ou seja, elas não significam nada comparado aos nossos pecados que afrontaram, que infamaram a glória de Deus. Então percebam que a base para perdoarmos aos outros é o quê? É a enormidade do perdão que nós recebemos de Deus, ou seja, que o Senhor nos ofereceu graciosamente por meio de Cristo Jesus. Então nós temos que perdoar porque fomos perdoados imensamente. Esse é o ponto, irmãos. Se nós não reconhecemos que somos devedores de uma quantia imensurável a Deus, nós vamos continuar lutando em perdoar aqueles que nos causam grandes prejuízos. Mas o maior prejuízo, quem continuará sempre a ser prejudicado, somos nós mesmos. Então nós precisamos entender. Nós precisamos compreender, irmãos, o quanto nós devemos a Deus, porque nós continuamos a pecar contra Ele. E aí nós vamos conseguir então dizer, aí sim, nós vamos conseguir, uma vez compreendendo isso, nós vamos conseguir perdoar as pessoas, mesmo que a mágoa, mesmo que a afronta tenha sido extremamente grande. Porque o pecado dessa pessoa não é nada em comparação com o meu pecado contra o meu Senhor. Então, como o meu Senhor me perdoou, eu perdoo de coração, certamente, essa pessoa. Agora veja, o autor não está dizendo que uma oração desse tipo, que uma postura desse tipo, mesmo feita com sinceridade, ela vai aplacar de imediato a nossa ira. Meus irmãos, nós lutamos contra o pecado e a carne ela não desiste facilmente. Mas a atitude revelada no coração nos oferece uma arma com a qual nós podemos matar a ira. Então, concluindo, esse capítulo 16, esse capítulo que nos fala sobre as ervas daninhas que podem ser produzidas pela ira, nós precisamos aqui, meus amados irmãos, não ignorar esses elementos que são importantes. Compreendermos a soberania de Deus. Compreendermos a nossa deficiência em amar e procurar crescer em amor com a ajuda do Senhor, mas também sabermos perdoar, porque um dia nós fomos perdoados de tão grande dívida.
Meus amados irmãos, que os irmãos possam então, nesse intuito, crescer diante do nosso Deus, ter essa postura, não é? Compreender esses 3 princípios básicos que nos ajudam muito a lidar com a perspectiva da ira. Buscarmos, certamente, compreender a soberania de Deus, diligentemente o amor fraternal, que cobre uma multidão de pecados, não é? E que não os mantém na nossa lista de erros, mas também uma preocupação humilde em que, em comparação com o meu pecado cometido com o Senhor, para com o Senhor e perdoado graciosamente para com o Senhor, pelo Senhor, o pecado do meu irmão contra mim não é absolutamente nada. Ele é ínfimo, ele é muito pequeno. Que Deus possa abençoá-lo então, não é? A lidar com a sua ira e com as coisas que são produzidas através dela. Deus o abençoe.